Pronto, voltou, né? Eu só fui falar, travou, foi? Comecei a falar, travou. Vamos lá, novamente. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Meu nome é Gilson e o grupo é composto por mim e por Álvaro. Pode passar, Álvaro. O artigo em questão fala sobre as características genotípicas e fenotípicas em atletas velocistas. O objetivo geral do presente estudo consiste na comparação de características genotípicas e fenotípicas em atletas velocistas da modalidade de atletismo, de ambos os sexos. Pode botar a imagem. A imagem ilustra o genótipo e o fenótipo. Genótipo é a constituição genética do indivíduo, determinado pelo par de genes alelos, um recebido do pai e o outro da mãe. Ou seja, são heranças. Heranças que têm potencialidade de expressar fenótipos. Características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais, apresentada por um indivíduo que também está relacionado com a interação do genótipo com o ambiente. Podemos dar como exemplo, claro, um jogador do esporte basquete. Ele tem como característica uma estatura atípica de outras modalidades, esportivas. Também podemos falar dos velocistas, que tem como características uma grande concentração de fibras musculares claras. Pode passar. Bom, aqui eu vou falar um pouco dos protocolos utilizados. Nós tivemos aqui a dermatografia, que é o estudo das impressões digitais, que vai estar analisando aí as marcas, as presilhas internas e externas, os verticilos e o arco, tá certo? Onde a gente vai estar objetivando e definindo aí um pouco a resistência, a flexibilidade, a força, a agilidade e a velocidade. Tivemos também um outro protocolo chamado de somatotipologia, que vai definir aqui o biotipo em ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, tá certo? Foi utilizado aí balança para medir o peso, o estadiômetro para medir a altura e o adipômetro para medir o índice de gordura, ou tecido adiposo. Tivemos aqui também a isocinética, que é um dinamômetro, onde ele vai estar medindo o torque, né, que é a força, entre o movimento de flexão e extensão, certo? Aqui nós temos os resultados. Em resultados obtidos na análise dermatoglífica e somatotipológica, teve uma alta variabilidade existente intragrupos, caracterizando uma falta de normalidade entre eles. O autor diz que pode ser comum nos processos de seleção de atletas, eles levarem como um principal fator o estado físico e técnico em que esse atleta se encontra, e não o potencial genético desse atleta. Por isso que acontece essa falta de normalidade. De acordo com os resultados obtidos, é possível constatar que ambos os sexos apresentaram características genotípicas de capacidade glicolítica e anaeróbica alática. Isso já era esperado por causa do esporte que eles estão inseridos. Então, tem uma certa dominância nessas características. Como ectomorfo / mesomorfo, e o grupo masculino apresentou uma classificação mesomorfo balanceado. Pode passar. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre os resultados no teste isocinético. O grupo feminino apresentou uma queda acentuada nas 3 últimas repetições. Em contrapartida, o grupo masculino apresentou uma queda menos acentuada nos torques das 3 últimas repetições, sendo apresentado naquele teste do dinamômetro. Aqui nós temos a importância no esporte. Podemos falar que
que esses métodos são importantes para mensurar o perfil genético e fenótipos, porque se eles forem utilizados de forma correta, poderá auxiliar o treinamento desportivo, objetivando a potenciação das probabilidades desses atletas chegarem a um melhor desempenho relacionado com a sua modalidade desportiva. Isso é uma grande evolução para os treinamentos desportivos. Falando sobre as críticas positivas e negativas, podemos dizer que, de forma positiva, que o autor mencionou que foi possível obter uma interligação das características genéticas extraídas das expressões digitais à modalidade esportiva. Sabendo disso, é possível acreditar que as impressões digitais podem ser utilizadas como critério de orientação esportiva. Porém, o lado negativo é que outros autores alegam que esse método de utilizar as digitais como forma de predizer a deficiente, necessitando de novos estudos. O autor do artigo, ele deixa claro que para conseguir sucesso dentro do contexto do esporte de alto rendimento, é necessário ter ou talento inato ou aptidão física. O que ele quis dizer com isso? Que tanto um atleta que já tem uma genética boa para aquele esporte, quanto uma pessoa que não tem uma genética boa para aquele esporte, mas se treinar bastante, vão conseguir ter bons rendimentos. Aqui nós temos a conclusão. De acordo com os dados do estudo de proporcionalidade, há sim uma relação existente entre genótipos e fenótipos com a modalidade esportiva, onde o genótipo, tanto no grupo masculino quanto no grupo feminino, está manifestado no fenótipo, favorecendo aos atletas. Porém, como bem sabemos, existem atletas que não têm relação genótica e fenótipo com o esporte. Cabe ao profissional de educação física por fazer uso dessas ferramentas para conseguir desenvolver talentos nas suas modalidades. A gente pode tirar como exemplo o Usain Bolt, que ele não era, assim, teoricamente, ele não tinha a predisposição para aquela modalidade que ele hoje é campeão. Então, exatamente isso, você tem que lapidar o seu aluno, o seu atleta. Aqui nós temos as nossas referências, tá certo? E o que separa um sonho de um objetivo é o foco. Obrigado, boa noite. Será que dessa vez foi? Eu vou fechar aqui para a gente ver.